Oi, gente, tudo bem? Se você é novo aqui, eu sou a Ana. E se você tá pensando em morar fora do Brasil, seja daqui a alguns anos, ou seja, o mais breve possível, eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu aprendi, tanto na minha primeira experiência morando fora do Brasil, eu morei na Austrália durante mais de um ano, e agora também morando aqui na Europa, especificamente na Itália, há 9 meses, e eu queria compartilhar com você algumas coisas que eu queria ter sabido antes. Queria que alguém tivesse tido essa conversa comigo, porque eu vejo que na internet algumas coisas não são tão fiéis à realidade e outras são até pessimistas, eu diria. Então eu queria trazer um pouco da minha visão sobre esse assunto, porque ajuda demais, né? O que eu aprendi lá na Austrália, o que eu vivi, como reagir a certas coisas na Austrália, hoje aqui na Itália me ajudaram demais a não passar pela mesma coisa, ou a não reagir da mesma forma, ou evitar caminhos que seriam mais difíceis, evitar situações que me desmotivariam, que me fariam querer não ficar aqui ou me fariam querer voltar para o Brasil. Então, eu queria compartilhar a minha visão e vamos lá, né, já para o primeiro ponto. Então, o primeiro ponto que eu acho super importante você que está querendo morar fora do Brasil saber: a sua experiência, não importe o quanto de relatos de experiências que você veja no YouTube, no Instagram, não importa, a sua experiência vai ser única, não vai ser igual de ninguém mais. E isso é importante falar porque a gente pesquisa muito antes, né? A gente quer saber relatos de pessoas, se foi fácil arrumar emprego, se foi difícil, como é que foi para arrumar casa, local para morar, como escolheu a cidade, se tá conseguindo viver bem, a gente quer saber de tudo. Só que é bom sim a gente pesquisar e ter essas informações antes de efetivamente se mudar, mas a gente tem que entender que não é uma verdade absoluta. A gente, por exemplo, antes de vir, eu pesquisei sobre cidadania italiana assim, de cabo a rabo. Tudo, se me perguntar, eu sabia. Eu me preparei assim completamente pro pior. Me preparei que ia demorar muito, me preparei que a gente ia ter problemas. A gente tem que, né, revisar certidões e não pode ter erro. Então, vi muitos lugares que não podia ter erro nenhum, que era melhor vir com tudo redondinho. A gente mesmo, com todas as pesquisas, a gente optou para deixar as certidões o mais fiel possível, né? Não alterar demais, porque eu entendia que alterar demais, em vez de ajudar, atrapalharia. E várias pessoas já viam, né, de outra forma, que tinha que ter tudo retificado para não ter nenhum problema, se oficial nenhum implicar. E assim, a gente veio já com aquela sensação, vai dar um monte de problema, vai dar dor de cabeça. E no fim, foi assim, fácil, na verdade. Muito fácil. A gente sim passou alguns perrengues que não foram relacionados à cidadania em si, mas relacionados a como a assessoria conduziu algumas coisas, né, o lugar que a gente ficou. Mas em relação ao procedimento em si da cidadania, não tivemos praticamente problema nenhum. A oficial era um anjo, ela, assim, foi 100%. E foi assim, completamente diferente do que a gente esperava pelo que a gente tinha pesquisado. Então, por isso que eu falo, pesquise sim, ouça relatos, veja, né, como é a vida mais ou menos dos imigrantes no país que você quer ir, especificamente na cidade que você quer morar. Mas saiba entender que a sua experiência não vai ser igual àquela pessoa. Pode ser mais fácil, mas também como pode ser mais difícil. Então é melhor a gente se preparar para uma situação desfavorável e recebê-la de forma favorável do que o contrário. A questão número 2 que eu acho importantíssimo saber também é que o quanto você vai precisar financeiramente para começar naquele novo país, só você pode dizer, né? Só você pode planejar, só você pode calcular de acordo com o seu estilo de vida, de acordo com o que você está disposto a viver, a passar nesses primeiros meses. E também qual a sua profissão, o quanto você sabe da língua, o que você está disposto, né, no que você está disposto a trabalhar nesses meses iniciais. Então não adianta pegar uma receita de bolo aí na internet de alguém falando, você precisa de 100 mil para ir para Inglaterra, você precisa de 100 mil para vir aqui para Itália. Ou então eu vim com
a pessoa fala, eu vim com 50 mil, foi pouco. Por que foi pouco? Entende que tudo depende de novo? A gente sabe, é lógico que a gente não vai sair do nosso país para passar aperto em outro país sozinho, ou às vezes com filho, né? Principalmente com filho, a gente não vai fazer isso. Então, por isso que é importante a gente ter noção de qual que é, né, o nosso contexto. Se você já fala a língua, provavelmente você não vai ter muita dificuldade de arrumar emprego. Mesmo que não seja na sua área, talvez seja mais difícil realmente nos primeiros meses arrumar um emprego na área, mas você vai conseguir um emprego rápido, você vai ter como se sustentar. Se você é sozinho, melhor ainda, porque você vai dividir casa, então vai alugar um quarto, às vezes até dividir o quarto ali naquele começo, e aí você consegue ir com pouco dinheiro, entendeu? Para 2, 3 meses. Mas aí se você não fala a língua, se você tem uma profissão que é muito difícil conseguir porque você tem que estudar no país novamente, ou porque você tem que ter uma boa experiência ali no país, ou porque você tem que ter uma boa fluência no idioma. Daí você já sabe que você tem que se preparar melhor financeiramente. Se você vai com filhos, aí você tem que ser o mais seguro possível. Tem vários contextos. Se você é solteira, solteiro e quer mudar de país e vai sozinho e está disposto a trabalhar em qualquer coisa, você tem lá o básico do idioma pelo menos, você vai morar, dividir casa, você vai alugar um quarto. Aí você pode pegar essas pesquisas, tirar por base um valor por mês e aí determinar lá o tanto de mês, uns 2, 3 meses é ok. Então, são vários fatores que a gente tem que considerar. E aí a questão número 3, que eu acho que pega um gancho aí da questão financeira, é que não seja irresponsável de ir de qualquer jeito, mas também não espere aquele momento ideal, aquele momento perfeito para poder sair do Brasil. E aí é um complemento da outra questão, né? Eu vejo muita gente falando, você para vir para cá tem que ter tantos mil, não venha sem tantos mil. E aí a pessoa pensa, eu só vou sair do Brasil quando eu tiver tantos mil para poder ir. Gente, depende do país, como eu falei, depende da língua. Esse vídeo vai ser tudo depende. Depende do país, depende da língua, depende do seu trabalho, depende de você, se você é casado, se você tem filhos, depende de tanta coisa, depende da sua idade, se você é muito jovem, você topa geralmente qualquer parada, se você já passou ali dos 30 como eu, você é mais seletivo, então é garantido que você se planeje melhor. Então eu sempre aconselho a se planejar, mas não fique planejando demais. Eu vejo gente que tem a vontade de morar fora, tem a vontade de ter essa experiência. Tem gente que espera 2, 3, 4, 5 anos juntando dinheiro para ter aquela quantia que fulano falou que precisa, que tem que ser aquilo mínimo para ir para aquele país. Sendo que você tá passando um tempo precioso que você poderia estar lá já falando a língua, se inserindo no mercado de trabalho, correndo atrás do seu visto permanente, da sua residência permanente. Então, tenha sim o mínimo da segurança de que se você não vai passar necessidade, não vai passar aperto nesse país novo. Mas não espere você estar plenamente numa situação muito confortável para poder dar o passo de realmente mudar. Outro ponto número 4. A gente é muito sensível, principalmente nós brasileiros, muito sensível à frieza, né, dos gringos. E aí o conselho que eu dou é não seja tão sensível, não é pessoal, é o jeito deles. É claro que a gente não vai aceitar grosseria. Grosseria é algo completamente diferente de objetividade, de praticidade, de ser direto. É de muitas culturas que a pessoa é mais direta, é mais fria, ela não tem rodeios. Nós brasileiros, eu me incluo nisso, a gente rodeia demais para chegar no assunto. A gente floreia ali primeiro para entrar no assunto, a gente prepara o terreno. E em muitas outras culturas, o pessoal é bem direto, é na lata. E nessa questão, a minha experiência lá na Austrália está servindo demais aqui para a Itália, porque, como todo mundo sabe, o italiano é uma pessoa assim, para dizer, um pouquinho dramática. Então, tem um coração enorme o italiano, mas ele é dramático.
Então, às vezes ele é grosso, às vezes ele grita, eles gritam entre eles, às vezes é mais ríspido com a gente. Então, como eu já estava calejada lá da Austrália, o meu marido, ele é descendente italiano, então ele tem a parte da família que puxa bastante, né? Então, ele também tá acostumado e ele é muito calmo, então a gente tá tirando de letra. Mas aí é o conselho que eu dou. Não seja tão sensível, não é pessoal. É claro que tem a questão de xenofobia, que aí a gente vai para o quinto ponto, que eu aconselho a não aceitar nenhum tipo de grosseria, xenofobia, preconceito, racismo, nenhum tipo de exploração. Nós não somos uma raça inferior. A gente abaixa muito a cabeça, muito a cabeça. Eu vejo cada situação, nós somos iguais aos outros. Eles não são melhores que a gente. Não é porque o país deles dá mais oportunidades, tem menos desigualdade, que eles são melhores que a gente. Separe, né, o que é de ser direto, o que é ser frio, da cultura deles, com o que é ser grosseiro, com o que é ser xenofóbico, e não aceite nenhum tipo de preconceito. Faça valer os seus direitos. Eu vejo muito isso aqui na Itália. As pessoas que vêm tirar a cidadania são reconhecidamente italianos, têm o documento, têm o passaporte, são italianos. Podem não ter nascido aqui, mas a lei dá todos os direitos que um italiano nascido aqui tem, dá para essas pessoas que são reconhecidas. E eu vejo muita gente aceitar absurdos. Sempre que você se vê numa situação de que você fica ali em dúvida, se você está sofrendo algum tipo de preconceito, se você está sendo explorado, faça o exercício de pensar. O cidadão nascido aqui, ele sofreria a mesma coisa? Ele aceitaria passar por isso? Se a resposta for não, pega seu rumo, sai dali, não vai naquele lugar mais, afasta ou denuncia ou vai atrás dos seus direitos trabalhistas ou no caso de xenofobia ou racismo, vai atrás dos seus direitos legalmente. Mas não aceite. O mínimo é você não ficar mais ali naquele ambiente. Eu sei que tem situações que a gente precisa do emprego, mas na primeira oportunidade, sai dali. Ponto número 6, não fique ilegal em nenhum país. Hoje em dia, a gente não precisa ficar ilegal em nenhum país. Hoje tem muitas maneiras de se imigrar, tem muitos países abertos à imigração e ainda assim tem muita gente que fica focada, né, vidrada ali nos Estados Unidos, onde é o lugar mais difícil de se imigrar. Então expanda os seus horizontes, pesquise outros países. Tem países com qualidade de vida incrível que são mais fáceis de migrar. Então não se restrinja apenas ali aos Estados Unidos, que é muito difícil. E não compensa, eu digo que não compensa porque já é muito difícil quando você imigra com um visto. Você pode sair ou você pode entrar no país a hora que você quiser. Você pode ir no Brasil visitar sua família, você pode tentar um visto para sua família, alguém, para sua mãe, para seu pai, para seus irmãos, ir lá, né, nesse país te visitar. E ainda assim já é difícil a saudade, já é difícil se adaptar. Imagina você, junto com tudo isso, não poder sair do país e voltar. Não tem a liberdade de ir e vir. Ou você ficar preocupado o tempo inteiro que você pode ser pego e deportado. Então não compensa, eu digo que não compensa. Por melhor que você ache que aquele país seja, que você vai ganhar dinheiro, que você vai trabalhar muito e você vai conseguir mandar dinheiro pro Brasil, não importa. Eu sei que tem muita gente com a situação muito ruim no Brasil, que quer sair de qualquer forma, mas tenta se planejar, tenta arrumar outras formas de sair mesmo. Tenta melhorar o seu inglês, melhorar a língua, se não é um país de língua inglesa, melhorar a língua daquele país. Tenta um emprego antes de tentar ir, né? Tenta um emprego que te tire lá do Brasil, já te leve empregado, já te organize ali o primeiro mês de moradia. Tem muitas opções, a gente precisa só pesquisar. Hoje em dia, definitivamente a gente não precisa ficar ilegal em país nenhum. E outro conselho que eu dou é: todo trabalho é digno, vá com a cabeça aberta para trabalhar no começo em qualquer coisa que aparecer. Só que não se restringe a isso. Você pode sim, logo de cara, arrumar um trabalho na sua área. Tem muita gente, e ainda bem que isso eu tô vendo que tá mudando um pouco, que fala aos quatro cantos de que a gente tem que arrumar subemprego, que eu não gosto nem de usar essa palavra, mas é o que o pessoal normalmente usa, então eu vou usar ela aqui. Então tem gente que fala que não tem como, nos primeiros anos até que você chegar num país
país novo, você vai ter que trabalhar em subemprego ou emprego de entrada e vai ter que ser assim, é assim para todo mundo e você tem que abaixar a cabeça e fazer o que funcionou para todo mundo. Só que, como eu falei, são experiências e experiências. Cada pessoa tem uma experiência, tem contexto diferente, níveis de língua diferentes. Então, quando a gente fala isso, que se você tem que trabalhar no subemprego, você não vai arrumar um emprego na sua área, não vai iludido que você não vai conseguir, a gente está falando com base na nossa experiência. E eu vejo muita gente que já sai do Brasil trabalhando na sua área, já sai com emprego garantido. O segredo é você saber falar a língua. Então, se você falar a língua, a gente já vai para o ponto 8, já para complementar, né? Que é a questão da língua. Se você se prepara antes de sair, se você já fala a língua, as suas chances, assim, crescem exponencialmente de arrumar um trabalho na sua área. Porque a barreira de entrada é a língua, a primeira barreira é a língua. Então vai sim com a mente aberta de trabalhar em qualquer coisa para pagar as contas, para ir melhorando a língua, mas não se feche 100% de que você não pode arrumar um emprego na sua área. Então, como é o ditado, um olho no gato, outro no peixe. Vá trabalhar nesses empregos de entrada, mas nada te impede de mandar currículos, de tentar vagas na sua área. E vai ali paralelo. Enquanto você está pagando as contas, você está tentando entrar na sua área, melhorando a língua. E aí, na questão da língua, eu aconselho fortemente, mesmo que você vá para fazer um intercâmbio, para fazer um inglês, eu aconselho que você já comece a estudar antes no Brasil, mesmo que seja ali no Duolingo, ou vendo aula no YouTube, ou comprando livro para estudar de maneira independente, mas já começa a se familiarizar com a língua, porque o processo de aprendizagem, quando você chegar lá, vai ser muito mais acelerado, porque você já vai ter a base ali. Então, às vezes, a base te demoraria 2, 3 meses, mas você já tem ela, então você acelera muito mais. Foi dessa forma que eu fiz. Eu já sabia algumas coisas de inglês quando eu fui para a Austrália, e eu senti que eu me desenvolvi muito mais rápido do que outras pessoas que chegaram lá sem base nenhuma. Então isso acelera demais o processo. Então esse também é uma parte do planejamento de se mudar de país, que às vezes a gente negligencia por achar, eu tô pagando para estudar a língua, então vou estudar lá. Não, enquanto a gente pode acelerar o processo e todas as outras dificuldades que a gente vai ter por não saber a língua no início, a gente pode diminuir elas bastante se a gente começar a estudar ainda no Brasil. Então é isso, eu falei um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi nessas duas experiências e eu queria só complementar que são experiências completamente diferentes. Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, porque na minha primeira experiência fora, no meu intercâmbio na Austrália, eu fui sozinha. E aqui hoje eu já tenho o meu marido, então, querendo ou não, traz mais facilidade em umas questões, mas traz mais dificuldade em outras, que eu não tinha na Austrália. Então, novamente, eu afirmo aqui, depende tudo de contexto. Então, a gente pesquisa, a gente deve pesquisar sim antes de dar um passo tão grande quanto esse, que é mudar de país, principalmente se a gente tem família, filhos. A gente pesquisa, a gente planeja, a gente se organiza mentalmente, emocionalmente e financeiramente, mas a gente também pondera e traz para a nossa realidade toda essa pesquisa que a gente fez. A gente filtra e fica ali, né, e absorve o que faz sentido para o nosso contexto de vida, para o nosso perfil, para a nossa situação econômica, para o que a gente está disposto a viver e a não viver. E é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo e até mais!